Se você acordasse um dia em uma sala desconhecida, não tivesse a ideia da hora ou de como chegou lá, provavelmente ficaria louco. No entanto, para um artista de mangá anônimo que acorda preso sufocando pelas correntes, a primeira coisa que vem em sua cabeça é que ele dormiu demais. Ao dar uma boa olhada naquela sala escura, o garoto nota que havia um tablet, que poderia ser a sua salvação. No entanto, uma voz ecoa por uma pequena brecha na porta, e uma garota colegial está dizendo que não seria tão fácil assim, já que esse tablet era unicamente para ele desenhar mangás. Depois que a garota sai, o artista tenta encontrar uma saída, mas percebe que escapar pela janela era impossível. Ele poderia gritar por socorro, mas sua sequestradora chegaria antes de qualquer possível resgate. E o pior, ela estava sempre carregando uma faca em suas mãos. Mais tarde, a porta se abre e a garota deixa uma bandeja de comida, tratando como um cachorrinho. Apesar da resistência do nosso prota, ela não lhe deu opções a não ser comer. Bom, aqui não dava nem para se chamar de refeição, já que era composto por cerca de 60 comprimidos e gelatina. Então ele concorda em pegar uma colher da refeição nada apetitosa, enquanto a garota o observa intensamente, como se ele fosse um rato em um laboratório. Como se ser sequestrado já não fosse terrível o suficiente, a garota decide monitorá-lo pela fresta da porta para garantir que ele consuma até a última mordida de sua comida. Preso ao tablet, o garoto não tem outra escolha a não ser aguardar a próxima visita desse colegial maluco. Quando ela chega, parece surpresa ao ver que ele ainda não desenhou nada, como se isso pudesse ser realmente uma surpresa. O que ela espera de um cara acorrentado comendo nada além de comprimidos. Ao ser questionado, o artista diz que é impossível desenhar qualquer coisa em uma condição terrível daquela. A garota então propõe que ele faça um desenho dela. Embora ele já tenha desenhado garotas do ensino médio antes, ele nunca pôde dar uma boa olhada em uma na vida real. Apesar de ser ridículo desenhar a pessoa que o sequestrou, o garoto não consegue parar sua caneta, desenhando cada pequeno e lindo detalhe da sua sequestradora, tal como o formato do seu rosto, a cor das suas unhas e seus diversos piercings. Pode parecer assustador, mas ele não tinha mais nada para fazer. Depois de terminar, ele parece hesitar em mostrar o desenho para ela, pois ela consegue controlar suas refeições, condições e até mesmo a sua vida. Ele certamente não quer enfurecê-la com um desenho abaixo do que ela queria. No entanto, quando a garota vê o retrato, ela simplesmente ordena que ele tire a sua roupa, sem mais nem menos. Apenas duas coisas passam na cabeça do nosso prota nesse momento. Ou ele ganhou na loteria, ou ele vai apanhar pelado, para ser ainda mais humilhante. Bom, depois de tirar todas as suas roupas, menos a sua cuequinha, a misteriosa estudante o arrasta pelas correntes pela casa, até chegarem ao banheiro. Já dentro da banheira, o garoto imagina que isso seria como uma recompensa por seu árduo trabalho. Além do mais, aquela garota estava até mesmo lavando as suas roupas. Apesar dessa situação ser extremamente perturbadora, ele estava contente por sua arte deixar outra pessoa feliz. Depois de alguns dias confinado, fragmentos de memória do seu passado começam a aparecer em sua mente, fazendo perceber que ele estava sendo mantido em cativeiro em seu próprio apartamento, por uma garota que o invadiu e o acorrentou. Mas o porquê ainda era um mistério. A situação continua a piorar à medida que a sequestradora fica mais confortável com o artista e até o observa comer por longos períodos de tempo. Mas se o fato de ser sequestrado ainda não fosse suficiente, nosso prota descobre que todas suas economias estavam sendo roubadas pela garota, depois que ela descobriu sua senha, que nada mais era que a data de seu nascimento. No dia seguinte, o artista se encontra novamente com a colegial, porém, dessa vez ela estava em sua frente extremamente irritada com sua falta de gratidão. Decepcionada e erguendo a faca acima da cabeça, ela estava prestes a acertar e tirar a sua vida. No entanto, tudo não passou de um pesadelo horrível, embora a realidade também não seja muito mais reconfortante, quando ele a encontra silenciosamente ao seu lado, brincando com uma tesoura. Suando frio, ele pergunta para que ela estava segurando aquela tesoura, e a garota responde que gostaria de cortar a sua franja, pois estava ficando muito comprida, o que deixa o artista apavorado, pois ele obviamente não deseja ter uma arma tão perto de sua cabeça. Tirando esse fato, a sequestradora estava curiosa com o que ele estava sonhando. Ele relutantemente admite que sonhou com ela, mas é claro que deixou a parte mais importante de lado. Essa revelação faz os olhos da garota se arregalarem, e ela parece corar sob a máscara. Completamente envergonhada, ela o manda ter moderação com esse tipo de sonho, enquanto rapidamente sai daquele quarto. É evidente que ela acredita que ele estava tendo um tipo de sonho diferente do da realidade. Depois de uma semana desde que foi confinado, ele já estava acostumado com toda a sua rotina, e sempre ficava ansioso pelos momentos de refeição. Apesar da comida ser pouco apetitosa, estar junto de alguém era a única coisa boa dessa sua nova vida, mesmo que essa pessoa seja sua sequestradora. Comer pão velho todo santo dia não era uma das melhores coisas.
Então o artista reúne coragem, discretamente pede para que ela prepare uma comida mais decente. Ela parece não entender, então ele diz a seguinte frase: "Você tem uma faca de cozinha, por que não tenta usá-la?" Irmão, essa pequena frase poderia se transformar em algo muito ruim. Mas para sua sorte, ela interpretou que ele gostaria de uma comida caseira e decide tentar fazê-la. Então, a partir do dia seguinte, o garoto começa a escutar alguns barulhos vindo da cozinha. Graças ao seu bom desempenho com a produção do mangá, o comprimento das correntes estava bem maior do que no primeiro dia em que ele fez, permitindo-lhe ter mais liberdade para se movimentar. Com isso, agora ele poderia pelo menos espiar o que acontecia pela brecha da porta. Porém, para sua surpresa, o que ele vê é um rosto observando friamente, ficando assim cara a cara com sua sequestradora. Ambos ficam surpresos por estarem tão próximos, e o artista cambaleia para trás. Parece que os dois tinham grande interesse um na vida do outro. Ele tentava entender o que estava acontecendo do lado de fora daquele pequeno quarto, enquanto ela simplesmente observava seu bichinho de estimação. Apesar das circunstâncias em comum, ele agradece por estender a sua corrente, e ela responde que desejava que ele possa se exercitar e ficar o mais saudável possível. Apesar de dizer isso, acorrentar uma pessoa e alimentá-la apenas com comprimidos e sobras não era o melhor dos tratamentos. Mas obviamente ele não poderia dizer isso se quisesse continuar vivo. No dia seguinte, o garoto acorda após ouvir vários barulhos vindo da cozinha. Ao se levantar, ele sente o aroma de algo delicioso sendo preparado. Animado por finalmente receber uma refeição caseira após tanto tempo vivendo de comida quase incomestível, ele corre para a porta para espiar o que se tratava aquele cheiro. No entanto, ao observar sua péssima habilidade com a faca, além de uma panela fervendo além do ponto com alguma sopa misteriosa, que claramente não parecia ser comestível, o garoto então percebe que seu pedido pode ter piorado a sua situação. Afinal, ela admitiu nunca ter cozinhado antes. Com sua belíssima refeição pronta, ele entende que não pode ter muita expectativa. Além disso, era óbvio que ele deveria comer sem questionar. Mesmo tendo passado 10 dias confinados, ele nunca tinha sentido tanta pressão quanto naquele momento, já que por alguma razão sua sequestradora estava o vigiando enquanto ele se preparava para comer sua primeira refeição caseira. Ele expressa preocupação por ela ainda estar com a faca, mas a garota garante que só estava ali observando porque queria. Não é nada assustador, certo? Quanto à refeição, há um tipo de comida que você faz quando está aprendendo a cozinhar, queimada e dificilmente comestível. Apesar de claramente essa refeição ter uma aparência melhor do que sua comida anterior, o artista ainda estava preocupado com sua reação deixá-la furiosa. Bom, enquanto ele dá a primeira colherada, a garota colegial não pode deixar de ficar ansiosa. Depois de mastigar e engolir, o artista fica surpreso ao descobrir que aquilo estava realmente delicioso. Apesar do caos que ele viu na cozinha, ele apreciava cada garfada. Ele não havia dito aquilo apenas para salvar sua pele. A verdade era que a comida estava sim muito gostosa. Do outro lado, seu sequestrador dá um largo sorriso pela máscara, satisfeita por ele ter gostado da refeição, principalmente depois que ele devorou tudo que tinha na bandeja. Embora ele estivesse preso em sua própria casa, tendo seu dinheiro usado para comprar seus mantimentos, o garoto estava envergonhado por ser alimentado por uma garota misteriosa. O que não faz o menor sentido, mas esses japas são tudo bizarro, né? Fazer o quê? Com esse pensamento, ele imagina que poderia pelo menos ajudar na limpeza. Então, enquanto espia pela porta, ele percebe um livro de receitas sobre a mesa e entende que aquela garota estava se esforçando mais do que ele pensava, somente para cozinhar para ele. Vendo quanto ela tem trabalhado para cuidar dele, o garoto pega sua caneta e planeja começar a desenhar como contribuição. Ao se aproximar do seu tablet, ele começa a esboçar um rascunho para uma nova história. O conto de um artista de mangá mantido em cativeiro por uma colegial. Porém, enquanto estava preso em seus pensamentos, ele é interrompido pela garota, que de repente entra dentro do quarto. Assustado, ele tenta esconder o rascunho dela, mas acaba que ela consegue ver e, para sua surpresa, fica extremamente satisfeita com a evolução do garoto e vai embora feliz da vida, cantarolando. Com um novo projeto para trabalhar, o tempo passa voando para o artista, chegando ao ponto dele esquecer que estava na hora de comer. Até que sua sequestradora lhe traz outra refeição caseira. Dessa vez, a comida parecia um pouco mais apetitosa do que antes. Um hambúrguer caseiro, arroz, chá e salada com apenas alguns suplementos. Apesar de ser muito bom, ele não pode ignorar o fato de que ainda estava sendo mantido em cativeiro por alguém que invadiu sua casa, o acorrentou e roubou seu dinheiro. Com isso, ele percebe que aquela estudante teve um grande progresso em suas habilidades culinárias. Enquanto ele dava a primeira mordida, a garota pede para que ele diga o que achou, no que ele responde que estava deliciosa, e até dá um leve sorriso, a surpreendendo, pois essa foi a primeira vez que ele sorriu desde que foi preso. Eu ainda não consigo entender como ele pôde sorrir em uma situação dessa, mas vida que segue.
Quando ela conta que se sente feliz por ele ter gostado da comida que ela se esforçou tanto para fazer, o artista percebe várias marcas no dedo dela, o que o inspira ainda mais. Em troca dessa grande ajuda, o garoto diz que se esforçaria muito em seus novos desenhos, ao que ela responde com um sorriso de apoio por trás de sua máscara. Apesar das circunstâncias perturbadoras, eles até que têm uma boa química. Os dois são malucos, combinam muito bem um com o outro. Certo dia, ele começa a sentir um ótimo cheiro e chega à conclusão de que a refeição do dia seria macarronada. Para sua surpresa, de repente a garota começa a bater na porta, pedindo para ele abri-la, e ela entra no quarto carregando 2 bandejas, anunciando que jantará com ele, deixando o garoto surpreso, mas o verdadeiro choque vem quando ela começa a tirar sua máscara em sua frente. Ele imediatamente a interrompe antes que ela possa fazê-lo, questionando se ela tem a certeza de que deseja revelar o seu rosto para a pessoa que ela sequestrou, no qual ela responde que não tinha nenhum problema. Porém, ele aprendeu com os filmes que as vítimas que veem o rosto dos criminosos não saíam vivas. No entanto, ela o tranquiliza, afirmando que decidiu desde o começo que iria mostrar seu rosto sem qualquer preocupação. Após a revelação, o artista fica atordoado demais para comer, mas ela o incentiva a começar antes que a comida esfrie. Depois de 13 dias confinados, ele finalmente descobre como era o rosto da sua sequestradora, o que foi um grande choque, já que ela era bem gatinha.